Ok, vamos hoje para o shiur número 2 sobre o Salmo 23. Recebi, Baruch Hashem, bastante feedback sobre esse primeiro shiur, então decidi realmente continuar esse ciclo, Bezrat Hashem, e que Hashem possa elevar a alma do Miguel, Meir Ben Rachel, que a gente está dedicando esse ciclo, e se Deus quiser, possamos ter apenas alegrias e coisas boas, se Deus quiser, a partir de agora. Ok, a gente está aqui analisando ainda os primeiros 3, 4 versículos, aonde temos aquela frase, Deus é meu pastor, nada me faltará. E esse Teilim, ele é uma segulá, ele é algo que ajuda bastante a gente fortificar a nossa segurança, a nossa fé em Hashem. Ou seja, sinônimo de tranquilidade, anti-estresse, melhor que um psicólogo, psiquiatra, se a gente souber realmente aplicar esse Teilim. Ok. Então, para hoje a gente poder entender melhor esse Teilim nos seus detalhes, eu gostaria de introduzir de que esse Teilim tem duas opções de interpretá-lo dentro dos comentaristas, e ambas são verdadeiras. Sobre qual momento na história o David ele está se referindo? Ele fala, Binodeshe Yarbitzeini, Deus ele me faz pastorear sobre pastos verdejantes. Almei Menuchot e Nahaleini, ele vai me guiar sobre águas tranquilas. O que ele está falando? É apenas metáforas ou existe uma história por trás, um contexto histórico? Então, existem duas interpretações. Uma, isso se refere a um episódio da própria vida de David. David Amelech, diferente da impressão que temos, que era uma pessoa que teve uma vida maravilhosa, tranquila, a vida dele de maravilhosa e tranquila não teve nada. As tribulações dele começaram quando ele foi já, o rei anterior, o rei Shaul, que era o sogro dele, foi avisado pelo profeta de que o próximo rei seria David. E nisso entrou alguma coisa de mexigás na cabeça do Shaul, porque ele realmente era um verdadeiro tzadik, e ele literalmente queria matar o seu próprio genro David. E só dessa fuga tem vários e vários capítulos dedicados a essa fuga do David, do seu sogro Shaul, e em vários desses momentos que ele está tentando escapar, e por um triz ele escapa. Aquela famosa história, por exemplo, de que ele foi lá e se escondeu dentro de uma caverna, e logo veio a aranha e fez uma teia na entrada da caverna. Então, quando o Shaul chegou, ele viu que tinha uma teia, ele falou, bom, então deve ser que ninguém entra nessa caverna faz muito tempo. E assim tem vários episódios. Então, essa é a primeira fuga do rei David. Posteriormente, ele tem que fugir do seu palácio, porque o seu próprio filho se rebela contra ele, o Avshalom. Depois ele tem mais um filho que se proclama rei em vida, Adonial. Fora os inimigos de Israel que ele tinha que enfrentar. Então, vários dos Teilim foram compostos num momento onde Davi literalmente estava morrendo de fome ou de sede e fugindo literalmente para salvar a sua vida. Então, num desses episódios, que ele estava fugindo de Shaul, ele foi parar num deserto chamado o deserto de Zif. E nesse deserto não havia água, e ele estava extremamente com sede, e Hashem ele fez um milagre de que aquele lugar que era árido, seco, Hashem transformou, fez para ele um riacho, uma fonte de águas doces e maravilhosas. E isso salvou a vida dele. Então essa é a explicação simples do versículo que diz Nafshi Yeshovev Yancheini B'Magde Tzedek, desculpa, o começo do Teilim que fala Binot deixa Yarbitzein, ele me fez repousar em pastos verdejantes, ele me leva a água em locais de repouso. Então, água em locais de repouso significa que Hashem lhe deu água, e conforme os comentaristas dizem que era uma água doce, agradável e super boa, então esse foi o milagre que Hashem fez para ele. E assim, nesse contexto, continua o Salmos. Essa é uma forma de interpretar. Forma número 2, isso se refere também ao período histórico do nosso povo. O David Amelech, ele é chamado do salmista. David Neimot
Zemirot Israel. Ele é o que fazia o cântico do povo de Israel. Ou seja, a história de David, ou os Salmos, não estão apenas contando a história da vida dele. E sim, ele está contando, ou rezando, ou lamentando, em prol de todo o povo de Israel. Consequentemente, além da interpretação da história da própria vida do rei David, temos a interpretação que isso se refere a um período da história comum do povo de Israel. E isso se refere sobre quando nós saímos do Egito e Deus guiou a gente e trouxe a gente para as águas doces. O primeiro episódio, quando eles, depois que saem, atravessam o mar, eles têm lá as águas amargas, lemos 2 semanas atrás, e Moshe e Rabbeinu vão lá e reclamam para Moshe, e Deus ele vai lá e faz um milagre e as águas se transformam doces. Mas isso não é apenas nesse episódio, mas ao longo de todos os 40 anos, diz para a gente os comentaristas, o Midrash, Hashem ele foi guiando o nosso povo, cuidando do nosso povo, lavando as roupas, dando comida, dando carne, dando água, dando maná, e assim por diante. Então, esse capítulo também se refere a esse momento histórico do povo judeu. E agora, em terceiro lugar, o que é mais importante para a gente é que se a gente entender as histórias, tanto do rei David, e a gente meditar na bondade divina que ele deu para a gente, que ele fez conosco quando a gente saiu do Egito, a gente vai começar a entender que o Teilim não é apenas algo do passado, e sim algo que a gente reza, que ele é um pedido para Deus, para que a gente possa interiorizar as ideias e a gente entender que a nossa vida também, às vezes, parece como um deserto. Às vezes parece que eu não tenho, Hazel Shalom, comida, dinheiro, não consigo pagar as minhas contas, não consigo cobrir as despesas, mas esse salmo lembra para a gente que a nossa vida depende de Hashem. E aí a gente vai ver alguns detalhes em relação a isso. A gente vai olhar na história, mas a ideia é a gente conseguir aplicar, e especificamente, isso fala, esse salmo, como eu falei na outra aula, ele fala sobre confiança, segurança em Hashem, mas mais especificamente sobre a Parnassá, que é isso que ele acabou de falar, que ele estava com sede, e Deus deu para ele a água e reviveu ele. Então, essa é a introdução para os assuntos que a gente vai continuar. Ok, então após essa introdução, a gente vai agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos voltar aqui só para a gente retomar. Mismor de David, um salmo de David, Hashem Roi lo echsar. O Senhor é meu pastor, nada ou não me faltará nada. Lembrem dessa palavra pastor, a gente ainda vai analisar ela um pouco melhor mais para frente. Bineot deshe yarbitzeini, ele me fez repousar em pastos verdejantes. Como eu falei, uma das explicações é que Hashem fez aquele deserto se tornar um pasto verdejante. Almei menuchot yenaaleini. Ele me leva água em locais de repouso. Como eu expliquei, pode se tratar do próprio David ou o povo de Israel como um todo. Agora, se a gente observar e os detalhes das palavras e as nuances, como a gente está aqui falando da própria Torá, do Tanakh, aqui a gente vai se aprofundar, entender melhor as palavras e, consequentemente, uma aplicação prática para o nosso dia. Aqui ele fala mei menuchot. O que é mei? Mei é águas, não água. Por que você precisa de águas? Você não precisa de águas. Uma água é suficiente. Um poço, uma fonte de água é suficiente. E se uma não é suficiente, se a água não é boa, não adianta ter 3 ou 10, se a água não é potável. Então, o que significa sobre águas? Aqui ele traduz água em português, mas no hebraico está mei menuchot, águas de menuchá, no plural. Menuchá é descanso. Então, águas de descanso, águas de repousos. Então, aqui tem uma explicação muito bonita, como eu falei, uma das várias explicações, que é o seguinte: o Midrash ele traz para a gente, Amar Rabi Shmuel, falou o sábio Rabi Shmuel, Yesh Maim, tem águas, vou traduzir direto, que elas são boas para beber, são potáveis, Ve'einam naim lirchotz baem, mas elas não são boas para você tomar banho. Eu não sei, normalmente uma água filtrada você poderia tomar banho, mas talvez ela não é adequada, talvez ela está gelada demais para o banho. Agora, você tem águas que elas são boas para você tomar banho, mas elas não são potáveis.
As águas do poço, elas são tão boas para tomar banho, e elas são boas também para você beber. Sem a gente se apegar no exemplo, que eu não sei exatamente o que significa uma água que é boa para você beber, mas não dá para tomar banho. Talvez alguém tenha alguma sugestão. Mas o que a gente deduz daqui é uma coisa incrível. O rei David, mais para frente, lá no final dos Salmos, ele tem uma frase que é super conhecida. Hinei matov umanaim shevet achim gam yachad. Quão bom e quão agradável os irmãos estarem sentados juntos. Pergunta a nossos sábios qual a diferença entre bom e agradável. Se é bom, é agradável. Se é agradável, é bom. Qual que é a diferença? Então, a diferença é a seguinte. Comer um bolo de chocolate é agradável, mas talvez não seja bom. Comer um suco, uma vitamina feita com agrião, tomate, cenoura, que está na moda, detox, talvez não é agradável, mas talvez seja bom. Normalmente, as coisas boas na vida, muitas delas não são agradáveis. Trabalhar, estudar, exige empenho, esforço, mas é bom. Tem coisas que são agradáveis e normalmente você precisa pensar duas vezes para ver se realmente elas são boas. São poucas coisas e episódios na nossa vida que são tão boas quanto agradáveis. E o rei Davi está dizendo de que quando as pessoas sentam em união, quando você senta com amigos de forma agradável, isso é saudável, é bom e é super agradável. Então, na vida, a gente tem que pedir para Hashem que tudo aquilo que seja bom se torne agradável também. E isso seria a explicação do Mei Menuchot, as águas no plural. Não necessariamente são dois poços, é um poço, mas esse mesmo poço, ele é agradável para tomar banho e ele é agradável para mim beber. Ele tem ambas as qualidades. Ou seja, Hashem, ele vai trazer para a gente, e é isso que a gente está fazendo votos nesse salmo, pedindo e acreditando, que Hashem, ele vai trazer para mim não apenas o que é bom, tudo que Deus faz é para o bem, a gente sabe disso. Nesse salmo eu estou exigindo que eu quero o agradável. A gente fala Shana Tová Umetuká, ano bom e doce. Se é bom, é doce. Não, tudo que Deus faz é bom. A gente pede que seja doce. E esse é o significado de falar Mei Menuchot no plural. Águas. Águas que ela tem ambas as vantagens. Ela é boa e agradável. Ela é feita para beber e para tomar banho. Ou seja, a gente pede para Hashem que Hashem ele guie a gente. Não adianta só pedir, Deus, por favor, me dá uma fonte de Parnassá. Me dá um trabalho. Mas se esse trabalho é muito ruim, se ele me traz um sofrimento tremendo, então não é isso que a gente pede para Hashem. Então, por isso, a gente pede que seja bom em ambas as áreas. E o Midrash continua dizendo que, na verdade, a verdadeira água da tranquilidade é a Torá. Porque a Torá realmente tem essas duas qualidades. A Torá, quando a gente estuda, dá um prazer para a gente tremendo, e não existe nada mais saudável para a nossa alma do que o próprio estudo da Torá. Nafshi Yeshovev, Yancheni b'magle tzedek leman shemo. Ele renova a minha vida, ele me guia nos caminhos corretos, como convém ao seu nome. Ok. Gam ki elech begeit salmavet, embora eu ande em um vale das mais profundas trevas, lo irará, não temo mal, que atai madi, pois tu estás comigo. Shiftecha umishantecha, sua vara e seu cajado, eles me confortam. Então vamos tentar entender esse passuk. E esse passuk tem várias e várias músicas, melodias judaicas, porque ele, na verdade, é usado como um exemplo. Quando Deus nos livre, acontece uma coisa muito triste. No fundo, lá da nossa alma, a gente cava e continua dizendo, Gam ki elech, mesmo que eu estou numa situação de trevas, abismo, na história, seja quando Davi Amelech estava fugindo do seu sogro, Shaul, ou quando nós estávamos no deserto, lo irará. Por mais que eu estou numa situação terrível, péssima, escuridão, seja material ou espiritual, lo irará, não vai acontecer mal comigo. Kiatá imadi. Porque você está comigo.
E essa é uma das frases talvez mais difíceis da gente conseguir interiorizar. Como, sem agora, mas só trazendo como exemplo, aonde estava Hashem no holocausto? Tá certo? Pergunta clássica. Hashem estava lá exatamente com eles. Exatamente naquele lugar. Não sei porquê, não sei, não temos como explicar e não vamos buscar explicações. Mas o que sim, a pessoa no mais baixo dos abismos que ela esteja, Hashem está com ela naquele momento. Aquela famosa parábola, aquela pessoa que teve uma visão e ele viu a vida dele em retrospectiva. Ele olhou e ele viu 4 passos na praia. Ele via que seria 2 passos, seria como se fosse Hashem caminhando, e 2 passos seria dele. E ele via que nos momentos bons da vida dele, ele via 4 passos, 4 pegadas, e nos momentos difíceis da vida dele, ele via apenas 2 pegadas. E ele falou, Hashem, isso é justo? Na hora que eu mais preciso de você, só ficam as minhas pegadas? Você me abandona? E Hashem responde, e ele fala, não, você não entendeu. As pegadas não são suas, as pegadas são minhas, porque eu peguei você no meu colo. E essa é a ideia, da gente tentar interiorizar nos momentos mais difíceis. Deus nos livre que ninguém passe, mas cada um tem esses momentos. A gente tem que interiorizar e pensar que Hashem está conosco. E essa, na verdade, é o segredo da resiliência nossa judaica. Por mais que tivemos, Deus nos livre, ao longo da história, tantas e tantas e tantas perseguições, como que a gente está até hoje aqui? E a única resposta é que o nosso povo nunca abandonou Deus e Deus nunca abandonou a gente. Por pior das situações que nós passamos, ainda a gente gritava, Anim, Amin, Bemunah Shleimah. Eu acredito com Emunah Shleimah. Por que Mamin? Porque, logicamente, não consigo entender por que isso estaria acontecendo. Mas a Emuná nossa, às vezes, só se desperta nesse momento. Infelizmente, às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis e só nesse momento você fala, Hashem está comigo. Como alguém falou hoje, olha, por bem ou por mal, eu tenho que acreditar em Deus. O mundo, como estão as coisas, está tudo tão instável, tudo tão imprevisível, só posso acreditar em Deus. Eu falei, bom, por bem ou por mal, mas a gente tem que chegar nessa conclusão independente, que seja pelo bem, mas se não, às vezes acontece diferente. Então, esse é o conceito. Algumas pessoas conseguem descrever isso, que mesmo nos momentos mais difíceis, ou especificamente nos momentos mais difíceis, elas sentiram a mão de Hashem junto com elas. E é isso que a gente tem que procurar em momentos de dificuldade. E aqui eu queria concluir essa explicação lindíssima com 2 pontos. Ponto número 1. Eu falei no início, ele chama Hashem Roi. Hashem é meu pastor. O Midrash ele pergunta, pastor não era um dos melhores trabalhos. Pastor é o cara que talvez não estudou, não está despreparado. O que ele faz? Fica lá cuidando do rebanho. Ele não tem capacidade de ser um profissional, de ser um negociante. E chega David Amelech, pergunta o Midrash, e ele fala que Deus é o pastor? Qual que é a analogia? Então ele fala o seguinte, Shivtecha umishantecha. Shivtecha shevet seria como se fosse um chicote. Ou, no caso, seria aquela varinha, como ele traduz aqui? Vara. Aquela vara que ele usa para bater no carneirinho que ele se desvia do lugar. Então ele fala, Shivtecha, a sua vara, e o seu cajado me consola. Espera aí. Ou seja, Hashem está me batendo, isso me consola? Então vamos ver. Ele fala, Shivtecha é sua vara. Mishantecha seria uma bengala. Para que o pastor ele usava uma vara e uma bengala? Então é interessante. A vara ele usava para bater nos carneirinhos, para colocar eles no caminho certo, para não fugir do rebanho. A bengala ele usava para se proteger e proteger o rebanho de algum animal que queira devorar os animais. Então, o David Amelech ele percebeu que aquele que coloca a vara, ou seja, aquele que me traz sofrimentos, é aquele mesmo que me protege dos lobos. Ele percebe que Shivtecha ou Mishantecha, simultaneamente, enquanto eu estou apanhando, eu sei que é de você que eu estou apanhando. Eu sei que é de você que você está me dando um toque para que eu continue seguindo o rebanho. E eu sei, como que eu sei disso?
porque você é o mesmo Deus que está me protegendo dos lobos. Então, esse é um paradoxo muito interessante que a gente tem que conseguir interiorizar. A gente falou no início, eu espero que tenha apenas coisas boas de forma revelada. Quando isso, infelizmente, não acontece, a nossa meditação deve ser: eu não estou distante de Hashem. Quem é que está me trazendo isso? É Hashem mesmo. O mesmo Hashem que me protege dos lobos, é Hashem que está me dando agora um toque, vamos chamar assim, para que eu entre, que eu volte, que eu me toque, que eu me inspire, que eu procure forças mais profundas dentro de mim. E aí sim, Rei Mayanarmuni, elas vão me consolar. O verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto é quando eu percebo que Atah Imadi, que Hashem, ele está conosco. E só para ilustrar isso, a Torá conta para a gente um detalhe na passagem de Yosef, muito curioso, estranho. Lembram quando Yosef ele foi vendido pelos irmãos? E ele foi vendido, e a Torá conta, ele foi vendido várias vezes, até que passou uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, árabes, e eles estavam carregados nechoot, tzri, valot, que são tipos diferentes de especiarias. O que me importa qual que era a mercadoria que eles estavam carregando? Bom, Yosef foi vendido. O que me importa para quem? O que me importa o que eles estavam carregando? Então, o Rashi, ele fala para a gente, a Torá está dando para a gente uma dica. Qual que é a dica? Os árabes normalmente carregavam mercadorias neft, que seria como hoje seria o petróleo, seria, não sei se já tinha o petróleo na época, mas eram mercadorias que tinham um cheiro ruim. E agora, excepcionalmente, a Torá conta para a gente que para dar um conforto para esse tzadik, Hashem, ele colocou para ele que justamente essa caravana, eles estavam carregando uma mercadoria de perfumes. Pergunto a vocês. Você está sendo vendido como escravo. Você está indo para passar uma vida de escravidão na casa de Potifar, depois passar 13 anos, mais de 10 anos na prisão. E agora o quê? Deus é bonzinho, ele me leva de primeira classe. Vamos imaginar, eu vou te levar para a prisão, né, antigo Carandiru, só que eu vou mandar uma limusine te levar. Não, não vou te levar no camburão. Vou te levar numa limusine. Shkoyach, muito obrigado, estou muito feliz. Sabe o quê? Você quer me fazer o bem? Não me manda limousine, não me manda camburão. Deixa eu ficar na minha casa e tá tudo maravilhoso. Eu não preciso de limousine. O que é isso que Hashem fala? Eu dei para ele ir para o Egito com conforto. Para onde você está indo? E aqui eu vi uma explicação maravilhosa de uma pessoa que eu realmente perguntei para ela, estava passando por um momento muito difícil, a pessoa que esteve muito bem financeiramente, e ele estava passando por um momento totalmente contrário. Ele perdeu tudo, literalmente. Estava com processos e etc. Eu falei, mas como você consegue? Eu vi a pessoa bem. E ele me contou essa passagem, ele falou, olha que interessante. Hashem, ele decidiu que Yosef, ele tinha que ir para o Egito. Não importa agora o motivo. Era para o destino do povo judeu, era para o bem, etc. Mas assim Deus decidiu. Apesar de que isso pode parecer que Deus está se afastando de você, que Deus está te deixando de lado, te abandonou, o que fala para a gente? Qual é a mensagem que Deus dá? Olha, eu só quero te dar uma pequena demonstração que mesmo no momento mais difícil, eu estou preocupado com você. Você tem que ir para o Egito? Esse é o destino. Agora não importa por quê. Não cabe a você entender. Mas dentro desse destino, eu vou te dar pequenas mensagens para você perceber que isso não é o acaso. Sou eu que estou fazendo isso para você. Então você está indo para a prisão, mas eu mandei uma limusine. Pelo menos isso. A prisão você tem que ir de qualquer jeito. Você tem que ir para o Egito. Esse é o destino. Agora não cabe a você entender. E ele falou para mim, ele falou, eu estou passando por momentos difíceis. Mas o que eu procuro é, dentro da dificuldade, dentro de tudo que eu estou passando, ver as brachot, o que Deus está me mandando nesse momento tão difícil, de água, de comida, e de oportunidades, e de momentos aonde eu percebo que tem um pequeno perfume. E às vezes tem um cheirinho bom. E dessa forma eu me conscientizo que é Shiftecha por um lado e Mishantecha por outro. A mesma vara que me bate é o mesmo pastor que ele afasta de mim os leões. Então eu preciso parar para perceber que realmente sim, a paulada da vara ela dói, mas eu paro para perceber, ufa, que bom, Deus está me salvando, Ele está me protegendo dentro de tudo isso. Claro, como eu falei, não é a situação que a gente
pede para Deus, mas se isso já está acontecendo, como era o caso de David, que ele estava naquele momento fugindo e sofrendo, Rei Mainachmoni, foi assim que ele se consolou.